Buenas, a gente vai começar então o nosso estudo sobre os movimentos, falando sobre dois conceitos, que é o conceito de distância e de deslocamento. E embora a gente possa achar que distância e deslocamento são a mesma coisa, na verdade não são. Em algum momento a distância e o deslocamento podem coincidir, mas eles não são obrigatoriamente a mesma coisa, não vão dar sempre a mesma coisa, o mesmo valor. Tá? Para diferenciar, a gente começa com o seguinte exemplo. Tá? Eu vou começar justamente com a situação em que a distância é igual ao deslocamento. Imagina que eu saio de um ponto A e vá até um ponto B por uma trajetória retilínea. Tá? Nesse caso, a distância e o deslocamento eles vão coincidir, porque eu tomei o menor caminho possível entre o ponto A e o ponto B, que é uma reta. Agora, se por acaso eu for do ponto A até o ponto B por um outro caminho, tá? O que vai acontecer? Quem é que mudou aí? Foi a distância ou foi o deslocamento? Quem mudou foi a distância. Tá? Porque esse caminho aqui, de cima, esse caminho em curva, ele é um caminho que com certeza tu vai andar uma distância maior. Mas quando tu chegar no ponto B, o teu deslocamento em relação a A vai ter sido o mesmo, tanto pelo caminho, vou chamar aqui de caminho 1, quanto pelo caminho 2. O deslocamento vai ser o mesmo, porque o deslocamento ele toma como referência o ponto de partida. O deslocamento sempre tem um ponto de partida como referência. A distância não. A distância é efetivamente o espaço percorrido ao longo do teu caminho. Tá? Como pelos dois caminhos eu saí de A e cheguei em B, não importa o caminho que eu tomei, o resultado foi o mesmo, o deslocamento então foi o mesmo. Então a principal diferença é essa, que a distância é o espaço efetivamente percorrido pelo caminho e o deslocamento é o quanto tu te deslocou em relação a um ponto de referência. Tá? Para a distância a gente usa a letra D, tá? Distância. E para deslocamento, a gente pode usar tanto ΔS quanto ΔX. E eu já vou explicar o que é esse ΔS e o que é esse ΔX, mas as duas notações valem para deslocamento. Ok? Então, vamos entender o que é esse ΔS aí, ou ΔX. Eu vou adotar sempre a convenção ΔS. Vale a mesma coisa para x, tu vai ver em alguns livros ΔS, em outros livros ΔX. Eu vou adotar aqui nos nossos vídeos ΔS. ΔS, tá? Significa a variação da posição. S é a letra que a gente vai usar para representar a posição, aonde o veículo está localizado no espaço. E delta é a letra grega, né, do alfabeto grego. Delta significa variação. Sempre que aparecer delta na frente de alguma variável, significa variação daquela variável. No caso aqui da posição, significa variação da posição. E quando se fala de variação, se fala de final, o valor final dessa variação, né, menos o valor inicial. Então, quando se fala de ΔS, na verdade está se falando de posição final menos posição inicial. E aí, com isso, tu vai saber quanto é que foi o deslocamento. Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha uma posição inicial valendo SI, posição inicial, igual a 5 metros. Tá? O carro tem um certo deslocamento e atinge a posição final, SF, igual a 15 metros. Qual foi o deslocamento? O deslocamento foi posição final menos posição inicial. O ΔS, então, que é o deslocamento, vai ser o 15, a posição que ele chegou, menos o 5, significa que o veículo se deslocou 10 metros. Claro que nesse caso eu não precisava fazer a conta 15 menos 10 para ver que ele se deslocou 10 metros, tá? Mas o deslocamento foi de 10 metros e eu cheguei nesse valor fazendo a posição final menos a posição inicial. Esse movimento aqui, tá? Ele é chamado de movimento progressivo. Tá? Por que movimento progressivo? Porque o veículo ele
progrediu nas posições, ele avançou nas posições, a posição dele aumentou. Eu adotei um referencial de trajetória que diz que para a direita as posições aumentam, então para a direita o veículo progride nessas posições. E a gente sempre vai fazer isso. Sempre que o veículo se deslocar para a direita, ele vai ter movimento progressivo, ele vai ter velocidade positiva. A velocidade vai ser maior do que zero. É dessa maneira que tu informa para a tua equação que o movimento foi progressivo, a velocidade foi positiva. Tá? Também vejo aqui, nesse exemplo, que o deslocamento, aliás, ele coincidiu com a distância. Vai dar o mesmo valor. A distância percorrida também foi 10 metros. Mas vamos ver uma situação em que, embora o movimento seja retilíneo, distância e deslocamento não coincidem. Tá? Então, vou fazer aqui de novo a minha reta de referência. O veículo vai sair da posição inicial 10 metros. Vai executar, então está aqui o veículo. Ele vai executar um deslocamento até a posição 30 metros. E vai retornar. Tá? Então ele vai primeiro até a posição 30 metros. E vai retornar até a posição, vamos botar aqui 12 metros. Não, 15 metros. Ele retorna até a posição 15 metros. Então esse é o estágio 1, ele partiu, ele foi até a posição 30 metros, é o estágio 2, e em seguida voltou até a posição 15 metros, é o estágio 3. Qual foi a distância efetivamente percorrida? A distância é o espaço percorrido. A distância foi, primeiro ele fez um trecho de 20, do 10 até o 30, tá? Então a distância percorrida foi esse primeiro trecho de 20, e depois ele ainda retornou 15, ele andou mais 15, ele percorreu mais 15 de espaço para voltar. Ele percorreu esses 20 do 10 ao 30 e depois mais 15 do 30 ao 15. Então, no total, ele andou 35 metros. Tá? Mas agora, qual foi o deslocamento efetivo? Lembrando que o deslocamento é sempre em relação ao ponto de partida, a posição inicial. Em relação ao ponto de partida, o deslocamento foi posição de chegada, onde chegou, posição final, menos posição inicial. O deslocamento foi posição final 15, posição inicial 10, o deslocamento efetivo foi 5 metros, porque em relação ao ponto de partida, ele só se afastou 5 metros. Não interessa todo o caminho que ele fez. Para o deslocamento, só interessa da onde ele partiu e aonde ele chegou. Para a distância, sim, importa o caminho. Ele foi um pedaço, voltou outro pedaço. Tu só vai somando nas distâncias. E o deslocamento, tu sempre mede em relação ao ponto de partida. No caso aqui, ele se deslocou somente 5 metros em relação ao ponto de partida. Vamos fazer um terceiro e último exemplo, então, para encerrar esse vídeo. Tá? Eu só vou apagar ali para fazer espaço. E reduzir isso aqui um pouquinho. Agora sim, está bem tranquilo. Antes estava muito apertado. Então é o seguinte, ó, o terceiro e último exemplo vai ser um pouco diferente, também vai ser em linha reta, porque o estudo dos movimentos que a gente vai fazer lá depois, o MRU e o MRV, sempre vai ser em linha reta. Tá? Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um veículo que ele parte da posição inicial 45 metros, esses números todos eu estou inventando na hora, tá? E vai se deslocar até a posição 20 metros. Tá? Então, o que vai acontecer? Qual vai ter sido o deslocamento aí nessa situação? Nessa situação, o deslocamento vai ser sempre na mesma ordem, tá? Final menos inicial. Aonde ele chegou, o veículo? O veículo chegou na posição 20 metros. Da onde ele partiu? Da posição 45 metros. Qual foi o deslocamento? 20 menos 45 vai dar menos 25 metros. Tá? A grande novidade aí desse exemplo é esse sinal negativo aqui. O que significa isso? Tá? Esse sinal negativo é o que indica que o movimento foi de retorno. Ele retornou. Lembra que antes a gente tinha definido que o movimento, quando era progressivo para a direita, a velocidade era positiva, a posição aumentava? Aqui a posição diminuiu, indicando que ele retornou.
E esse retorno fica marcado pelo sinal negativo. Esse movimento aqui é um movimento retrógrado. Retrógrado. De retroceder também pode ser um movimento regressivo, é um sinônimo também. Significa então que foi de volta. Nesse caso, então, sempre que o movimento for retrógrado, a velocidade vai ser menor que zero, ou seja, vai ser negativa. O veículo vai estar se deslocando para a esquerda, tá certo? É só fazer a ordem certinha, sempre final e inicial, e não te assusta se der negativo, tá? Os números negativos também são amigos das pessoas, eles não vão matar ninguém, tá? Pode usar à vontade, fica bem tranquilo. Tá certo? Então esse foi o nosso vídeo de distância e deslocamento, conceitos que são básicos para depois entender a sequência do nosso estudo dos movimentos. A gente vai ver outros vídeos depois, mas por enquanto era isso. Curte a nossa página no Facebook. Se tu curtiu o vídeo também, coloca nos teus favoritos, compartilha com teus colegas. E um abraço, era isso.